Muito bem, pessoal, vamos resolver essa questão da SpaceX que pede para reduzir ao número mais simples a seguinte expressão. Raiz quadrada de 4 mais a raiz de 7, mais a raiz quadrada de 4 menos a raiz quadrada de 7, tudo isso ao quadrado, dividido por 2. Bom, começando com esse quadrado da soma de dois termos aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, repara só. Se a gente tivesse, por exemplo, A mais B ao quadrado, ou seja, quadrado da soma de dois termos, a gente resolve da seguinte maneira. Quadrado do primeiro termo, então nosso primeiro termo é A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, então 2 vezes A vezes B, mais o quadrado do segundo termo. É isso que a gente vai aplicar aqui. Olha só como vai ficar. O nosso primeiro termo é toda essa expressãozinha aqui, ó, raiz quadrada de 4 mais a raiz quadrada de 7, e isso vai ficar ao quadrado. Olha só, primeiro termo ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Nosso primeiro termo é a raiz quadrada de 4 mais a raiz de 7, e a gente vai multiplicar isso pelo segundo termo, que é a raiz quadrada de 4 menos a raiz quadrada de 7. Mais o quadrado do segundo termo. Nosso segundo termo é a raiz quadrada de 4 menos a raiz de 7, e o segundo termo tem que ficar ao quadrado. Legal? Tudo isso dividido por 2. Vamos lá resolver isso daqui. Repara o seguinte, quando eu tenho uma raiz quadrada elevado ao quadrado, eu posso simplificar esse índice com o expoente. Eu corto aqui, ó. Então, a gente vai ficar com 4 mais a raiz de 7, mais 2 vezes esse produto aqui. E aí, olha só o que a gente vai fazer. Repara o seguinte, se eu tenho a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B, a gente repete essa raiz e multiplica os valores que estão ali dentro. Então, isso é a raiz de A vezes B. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Olha só como vai ficar. Eu vou repetir aquela raiz, então vai ficar a raiz, e vou multiplicar esses valores que estão aqui dentro. Então, vamos colocar entre parênteses, ó, 4 mais a raiz de 7 vezes 4 menos a raiz de 7. Fechamos aqui. Mas aqui a gente vai fazer o mesmo esquema que fizemos no primeiro termo. Eu vou cortar esse índice com o expoente. Daí eu fico com 4 menos a raiz de 7. Tudo isso dividido por 2. Olha que interessante, eu tenho aqui, ó, mais raiz de 7, menos raiz de 7, cortou, porque isso vai dar 0. Então, vamos seguir, ó, somando 4 mais 4, que vai ser igual a 8. Então, ficamos com 8 mais 2 vezes esse produto aqui, né, a raiz desse produto aqui. Reparem o seguinte, quando a gente tem o produto da soma pela diferença de dois termos, ou seja, vamos supor que a gente tem aqui, ó, A mais B vezes A menos B. Olha só, aqui eu tenho A mais B, A menos B. São os mesmos termos somados aqui, subtraídos aqui. Então, a gente diz que isso é o produto da soma pela diferença de dois termos. E isso é igual ao quadrado do primeiro termo, então, nesse caso, A ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo, nesse caso, é B ao quadrado. A gente vai aplicar isso daqui. Olha só, 4 mais raiz de 7, 4 menos raiz de 7. Multiplicação, então eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Isso vai ser igual ao quadrado do primeiro termo, então vamos colocar aqui, ó, a raiz. Isso vai ser o quadrado do primeiro termo, então o primeiro termo é 4, 4 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é raiz de 7, então a gente vai ter aqui, ó, a raiz de 7 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. E aí a gente vai resolver isso daqui, ó, 8 mais 2 vezes a raiz de 4 ao quadrado, que dá 16, e a raiz quadrada de 7 ao quadrado, a gente vai simplificar, ó, índice com expoente. Cortei aqui e aí vai dar 7, né? Então, vou ficar com 16 menos 7, tudo isso dividido por 2. Então, a gente passa a ter 8 mais 2 vezes 16 menos 7 dá 9. Então, vou ficar com 2 vezes a raiz quadrada de 9, o que vai ficar muito fácil. Repara, olha só, eu tenho 8 mais 2 vezes raiz quadrada de 9 é 3. Então, 2 vezes 3 dividido por 2. 8 mais 2 vezes 3, 6, dividido por 2. 8 mais 6, 14. E 14 dividido por 2 é igual a 7. Portanto, o nosso gabarito vai ser o item B.
Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!